Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Real. O nosso programa que tem como objetivo informar você sobre o regime monárquico e todas as suas peculiaridades. Nós não temos interesse em convertê-lo ou convertê-la a ser um monarquista, mas a desenvolver uma opinião embasada sobre a monarquia, para que você não use argumentos de botequim do tipo por que dar todo o poder para uma família só, o rei manda em tudo, o rei manda cortar a cabeça, esses argumentos que, infelizmente, a maioria das pessoas que são contra a monarquia usam. E nosso objetivo também é fazer com que você entenda mais sobre as monarquias internacionais, como funcionam as leis sucessórias, enfim, tudo relacionado à monarquia, nós pretendemos abordar aqui no nosso canal. E lembre-se, se você nos apoia, se você apoia a monarquia, se você apoia uma conversa aberta e franca sobre a monarquia, nos ajude. Por favor, assine o canal e clique no sino de notificações para que você seja informado quando nós lançarmos algum vídeo. Eu trouxe aqui uma das principais dúvidas que as pessoas têm a respeito da monarquia, que é por que é que uma família teria direito a reclamar o trono quando às vezes se passaram 100 anos, 150 anos, no caso do Brasil, quase 150 anos, enfim. O que é que daria a esta família esse direito dos herdeiros do último soberano de terem a reclamação ao trono? Então eu trouxe algumas informações aqui para que você compreenda melhor essa situação, dando um contexto histórico de outros países para que fique mais claro. Então veja, historicamente nós tivemos várias monarquias que foram restabelecidas, como por exemplo a questão da França. Na França nós tivemos a Revolução Francesa em 1789, perdão, e depois nós tivemos a instalação da Primeira República em 1792. Obviamente a Revolução Francesa foi um desastre. Durante a Revolução, geralmente o que acontece após a abolição da monarquia num país é um regime extremamente castrador, um regime extremamente autoritário, muitas vezes até totalitário, como no caso da União Soviética, e os resultados são péssimos para o povo. Nós temos vários exemplos também no Oriente Médio, enfim, os exemplos são infinitos. Nós pretendemos até fazer um programa apenas abordando o antes e o depois da monarquia ter sido abolida, né, com geralmente um golpe de Estado. Então nós tivemos, falando em termos simples, duas monarquias na França, que foi a monarquia da dinastia dos Bourbons, né? E, finalmente, dos Orleans, que eram um ramo dos Bourbons. E nós tivemos também o Império dos Franceses, que foi decretado por Napoleão e teve também duas fases. Então nós tivemos na França monarquia, 1789, Revolução Francesa, 1792, uma revolução. Depois nós tivemos o início até de 1804 até 1815, você tem o primeiro reinado do Império de Napoleão, e depois você tem com Napoleão III, em 1852 a 1870. De 1870 em diante você tem a República Francesa, que teve a sua Constituição reformada, como nos dias de hoje, em 1958. Então, o que acontece é que a monarquia já foi abolida e restaurada várias vezes. Talvez o exemplo mais recente seja a Espanha. Em 1936, há a Guerra Civil Espanhola, e Francisco Franco toma o poder, fica algumas décadas no poder. Ele vem a falecer em 1975, mas deixa
posicionado, vamos dizer assim, o rei da Espanha, rei Juan Carlos I, pai do atual rei Filipe VI, que toma o poder em 1978, inicia essa abertura da Espanha democrática, que vem até hoje sendo respeitada. Alguns problemas internos, como qualquer país, mas a monarquia é muito bem aceita na Espanha. Então, nós vamos explicar aqui por que é que a família tem o direito. De acordo com a jurisprudência internacional, o que acontece quando há a abolição, entre aspas, de uma monarquia é um golpe de Estado, é um coup d'État. Então, você tem uma ordem jurídica, uma ordem de legitimidade de um certo regime, vem um grupo revolucionário, que geralmente não tem necessariamente o apoio popular, e ele toma o poder para si, e geralmente, em 99% dos casos, ele tem muito mais poder, concentração de poder, do que o soberano tinha previamente. Então, vamos falar aqui sobre uma coisa muito importante, que é o reconhecimento internacional. Então, de acordo com a lei internacional vigente, você passa a ter legitimidade de um certo regime quando ele é reconhecido pelos seus iguais. Então, quando outros países começam a ter relações diplomáticas com aquele determinado regime, esse regime passa a ter legitimidade. Porém, há uma ressalva aqui, porque o reconhecimento diplomático, o reconhecimento de um país para com outro país, ele acontece por interesses políticos, não tem base jurídica de lei internacional. Então, a partir do momento que, vamos dar um exemplo aqui, todo mundo sabe que, qualquer historiador com responsabilidade sabe que a monarquia no Brasil foi abolida através de um golpe. O povo tinha confiança no imperador, o povo gostava do imperador, estava satisfeito, o Brasil tinha um status muito bom na comunidade internacional, e veio o golpe de Estado e aboliu a monarquia e instaurou a república. De acordo com a jurisprudência internacional, esse regime que usurpou o Império Brasileiro passa a ser reconhecido como um regime legítimo a partir do momento que você tem, no mínimo, 2 outros países que o reconhecem diplomaticamente. Porém, esse reconhecimento ele acontece por interesses, repito, políticos. Não tem base jurídica alguma. Então nós podemos até revisitar esse tema em outros programas, mas não é analisado o direito que aquele regime teve de destituir o regime anterior. É um interesse puramente político. E nós sabemos que interesses políticos, a última parte a ser beneficiada é o povo, né? Então, primeiro se beneficiam os políticos e depois se beneficia o povo, na grande maioria das vezes. Obviamente temos políticos honestos, mas são uma exceção à regra. Um conceito aqui que nós temos que compreender para entendermos o direito dessas famílias que foram destituídas do poder e qual é o direito que elas teriam a reconquistar o trono, nós temos que entender 2 princípios básicos, que é o princípio de iure, que significa por lei ou por direito, e de facto, que significa de fato, na realidade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a partir do momento que um país tem um rei, ou um imperador, um príncipe, e esse príncipe, esse rei, esse imperador, ele através da força e da coação, ele é obrigado, forçado a sair do país, a deixar o país, ou ele não mais é o governante de facto, o que acontece ele continua sendo de iure, ou de direito, esteja ele onde estiver. Se ele vai estar no exílio, num governo do exílio, nós vamos falar sobre isso mais adiante, ele continua tendo direito jurídico sobre esse país, sobre esse regime.
Contudo, quem tem o controle de facto desse país é o regime que tomou através da força, ou através do exército, ou através, seja lá o método que for, tomou esse país e ele tem o controle de facto. Muito bem. Para que nós entendamos isso de uma forma mais simplista, vamos imaginar a sua casa, você que está nos assistindo agora, a sua casa. Você tem a sua casa onde mora você e a sua família, certo? Vamos imaginar que esta casa é um país. Tem um território, tem um povo, certo? Então, a partir do momento em que, vamos dizer, 5 ladrões armados, fortemente armados, entram na sua casa, eles põem uma arma na sua cabeça, põem uma arma na cabeça da sua família. A partir desse momento, você é a pessoa que paga os impostos dessa casa, você é a pessoa que controla essa casa, é dono dessa casa, ou aluga essa casa, tem uso e fruto dessa casa. O que vai acontecer? Esses ladrões, temporariamente, estarão tendo o controle de facto dessa casa. Porém, você continua tendo o controle de iure, ou seja, a escritura está no seu nome, as contas todas são pagas por você, mas essas pessoas estão temporariamente controlando essa casa. Vamos imaginar aqui uma hipótese que essas pessoas, esses ladrões, eles jogam você para fora ou você consegue fugir. Então, a partir do momento você vai lá e se instala na casa de um primo seu, de uma tia sua, ou seja lá como for. E de lá você liga para a polícia, você tenta reclamar o seu direito, né? Quando nós estamos falando de leis domésticas, como nós estamos falando de leis dentro de um país, você vai provavelmente conseguir retirar essas pessoas, chamando a polícia, ou seja lá como for, você vai conseguir retirar essas pessoas da sua casa e retomar o controle daquilo que é seu, por direito, de iure. Então, a soberania ela é composta de poder de iure e poder de facto. Então, de direito e de realidade. Então, o que aconteceria? Nós temos, é claro, alguém vai dizer, nós temos a lei de uso capio, uso capião no Brasil. Muito bem, uso capião seria o quê? Você tem uma terra, a pessoa vai nessa terra e se instala nessa terra durante 20 anos e depois ela tem o direito, se você não reclamou durante esses 20 anos, de colocar essa terra também no seu nome. Então, a partir do momento que ela invadiu essa terra, ela estava fazendo algo ilegal, ela se manteve nessa terra ilegalmente durante 19 anos, 11 meses e 29 dias, vamos dizer, e no 20º ano ela tem o direito de requerer essa terra para si. E a partir do momento que a entidade do governo sanciona essa escritura no nome dessa pessoa, essa terra passa a ser de fato e de iure dessa pessoa, de fato e de direito. Então, esse é o exemplo. Por quê? Infelizmente, nós não temos uma polícia internacional que possa fazer serem cumpridas as leis internacionais. As leis internacionais elas funcionam através de tratados. Porém, você tem uma jurisprudência. Então, dificilmente você vai conseguir fazer com que o direito de uma família de retornar ao poder, a não ser que haja muito apoio popular ou haja interesse de outros países, essa pessoa, simplesmente pelo direito que ela tem, essas pessoas, esses familiares, essa família real, essa família imperial, ela jamais vai poder retornar simplesmente porque ela tem esse direito. Ela não pode ligar no telefone e chamar uma polícia ideal e dizer, não, tomaram o meu país, vão lá e tirem os usurpadores para que nós possamos voltar, porque é o nosso direito ficar nessa condição nesse país. Então isso não acontece, infelizmente. Muito bem. Vamos entender o que acontece com essa família a partir do momento que ela é deposta. Muito bem. O poder soberano é composto por 4 elementos. Ius imperi. Ius imperi significa o poder que o soberano tem sobre o território e sobre o povo. O segundo poder é ius gladi. Ius gladi é o poder que o soberano tem de comandar um exército e aplicar a pena capital.
O terceiro poder chama-se ius majestatis, que é o poder que o soberano tem e o direito que o soberano tem de ser reconhecido e ser chamado pelos seus títulos, ter seus títulos reconhecidos. E o quarto poder é o ius honorum, que é o poder que o soberano tem de ser uma fonte de honra, o do latim fons honorum, que significa que o soberano pode criar títulos, criar honrarias e distribuir essas honrarias para quem tiver méritos, serviços ao país, serviços à família, etc. Então, as pessoas que forem dignas dessas honrarias, elas receberão essas honrarias e elas emanam do soberano. Muito bem, o que acontece quando o soberano é destituído, quando o soberano tem o seu poder usurpado? O que acontece? O ius imperi e o ius gladi, eles passam a ficar dormentes, ou seja, o poder de controlar o povo, o poder de governar o povo e governar o território, e o poder de congregar um exército e aplicar a pena capital, ele fica dormente enquanto esta família está exilada. Porém, o ius majestatis e o ius honorum continuam ativos, ou seja, essa família tem o direito de ser reconhecida pelos seus títulos e tem o direito de continuar criando essas honrarias e distribuindo essas honrarias. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo mais mundano. Imagine uma empresa, a IBM. A IBM não é o prédio da IBM, porque o prédio pode ser alugado, pode ser comprado e depois ser vendido. A IBM não é os funcionários da IBM. Por quê? Porque esses funcionários não nasceram funcionários da IBM, eles se tornaram funcionários da IBM em um determinado momento. E eles podem ser mandados embora a qualquer momento. Então, a IBM não é o seu prédio, não são os seus funcionários, não são os seus produtos. A IBM é uma entidade invisível, jurídica. Então, um país, ele não é o seu povo, ele não é o seu território, ele é essa entidade jurídica que gere este povo e gere esse território. Então, naturalmente, o país é a soma de tudo. O país é a soma de tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o direito que a família deposta tem é sobre esta entidade jurídica imaterial, ou invisível, que é o que governa um país. Então você veja, você pode ter no mesmo território e o mesmo povo sendo gerido por várias entidades imateriais diferentes. Você tem a França, o território da França e o povo francês foi o reino da França, foi a República Francesa e foi o Império dos Franceses. Tudo aconteceu no mesmo território e com o mesmo povo. Então você tem três entidades imateriais diferentes gerindo o mesmo território e o mesmo povo. Governo no exílio. O que acontece? O monarca ele é deposto. Geralmente ele é proibido de permanecer no país, porque se ele permanecer no país, ele pode congregar apoio popular, ou ele pode trazer pessoas de vulto ao seu movimento e voltar ao poder. Então, geralmente, o que o poder usurpador faz? Manda ao exílio a família, ou mata a família, como aconteceu na Rússia. E a diferença, esse fenômeno da lei internacional chamado governo no exílio, ele pode acontecer tanto na monarquia como na república. A diferença da monarquia e da república é que o governante exilado, seja primeiro-ministro ou presidente, ele tem um mandato finito. Mesmo como há na China hoje, o presidente ele foi declarado presidente vitalício, ao momento que ele falecer, esse poder vai desaparecer. A diferença é que a monarquia é hereditária, ou seja, a partir do momento em que morre o soberano, o seu herdeiro legítimo passa a ter direito. Então, através de uma lei chamada ius sanguinis, ou seja, a lei do sangue. Então, enquanto houverem herdeiros desta família, que, claro, deve-se obedecer às leis de sucessão de cada casa imperial e real. Cada casa tem um tipo de lei sucessória diferente. Por exemplo, no caso da Casa Imperial Brasileira, há uma primogenitura
o que não acontece nas casas do Oriente Médio, por exemplo. Nós vamos entrar nesse assunto mais tarde em outros programas sobre as leis sucessórias de cada casa. Então, voltando ao nosso exemplo da casa, a casa que foi invadida, muito bem, vamos dizer que os ladrões estão nessa casa. E o dono dessa casa, ou você ou seu pai, vem a falecer enquanto está exilado. O direito de reclamar aquela casa, ele continua existindo enquanto houverem herdeiros. Então se comporta da mesma forma a monarquia. Então algumas correntes de pensamento acreditam que para manter essa reclamação viva legalmente, os membros da família devem continuar publicamente usando seus títulos, ou tentando usar seus títulos, ou tentando de forma pública reclamar o seu direito sobre aquele reino. Então, a minha família, por exemplo, ela deixou de reinar no século XVIII, mas continuou usando seus títulos, porque no Brasil a monarquia, qualquer título e qualquer coisa de monarquia foi banido até 1988 no Brasil, como todos devem saber. Mas os meus primos no Líbano, onde é o Líbano hoje, continuaram usando esses títulos até os dias de hoje. Então nós jamais deixamos de fazer esta reclamação soberana sobre os nossos territórios antigos. Então, essas pessoas que deixaram, que foram roubadas da sua casa, no nosso exemplo da casa, enquanto elas estiverem reclamando essa casa, elas têm direito a retomar essa casa a qualquer momento no futuro. Se elas pararem de reclamar por 20 anos, por exemplo, como é a lei do uso capião no Brasil, não tenho certeza se a lei continua essa ou não, mas a pessoa que está ilegalmente nessa casa tem direito de legalizar a sua situação. A lei internacional tem um princípio chamado princípio de prescrição, que atua nos territórios, nas disputas territoriais internacionais, mas há uma certa polêmica se isso se aplicaria aos direitos das casas reais e imperiais ou não. Então isso é um outro assunto que também nós podemos falar sobre o princípio da prescrição aplicado nas dinastias. Mas, no caso da lei internacional, seriam 100 anos. Então, essa família teria que parar de usar seus títulos por 100 anos e daí ela não teria mais direito, teoricamente, a isso. Mas há uma série de atenuantes que podem ser aplicados e nós podemos voltar a falar disso, é um assunto extremamente técnico. Uma outra coisa importante que deve ser falada é o subtula debelatio. O subtula debelatio vem a ser um momento em que o soberano, de livre e espontânea vontade, sem qualquer tipo de vício e coação, decide que o próximo governo deve ser uma república, deve ser mudado para uma república. Ele acredita, então ele abre mão dos seus poderes, ele aquece desta mudança de regime e faz com que essa mudança de regime seja legal. Mas não pode haver nenhum tipo de vício, como, por exemplo, coação. Tem que ser de livre e espontânea vontade, ou o ato jurídico não tem validade. Então, pessoal, eu gostaria de fazer uma recomendação de bibliografia. Eu escrevi esse livro aqui em 2012, chamado Dynastic and Nobility Law, The End of a Myth, Lei Dinástica e Nobiliária, O Fim de um Mito. É um livro grosso, que já está esgotado, porque eu gosto de brincar, é o livro menos comercial da história da literatura. Mas é um livro onde eu falo sobre todos esses assuntos. Eu gostaria de recomendar alguns livros. O Dr. Mário de Mério escreveu esse livro, Estudos sobre o Direito Nobiliário, e também escreveu Tradições Nobiliárias Internacionais e a sua integração no direito civil brasileiro. Esse livro fala sobre isso também. E o Tratado de Heráldica, do professor Valdemar Baroni Santos, em 4 volumes. Então, são alguns livros que você pode ter em português falando sobre esse assunto.
Muito obrigado pela sua atenção. Por favor, mande perguntas nos comentários. Não se esqueça de assinar o canal e de ativar o sino de notificações. Nós queremos aqui responder às suas perguntas, às suas dúvidas sobre monarquia. Até o próximo Papo Real.